Olá, amigos, irmãos em Cristo. Hoje eu apresento o estudo sobre a pessoa do Anticristo. Eu decidi dividi-lo em partes porque senão vamos ter um estudo muito longo. Então hoje é a parte de número 1 do nosso estudo. Veja bem, eu tomo aqui uma leitura bíblica, mas antes, de propósito, eu coloquei aqui uma ampulheta e ela carrega aí um significado. Porque tudo está sendo preparado para que o anticristo se manifeste. E nós podemos enxergar isso com os nossos olhos espirituais, com o discernimento que Deus nos concede, de que isto está muito próximo. Nós temos essa percepção de que estas coisas que a palavra nos diz a respeito das coisas do tempo do fim e com relação aí à pessoa do anticristo está muito mais perto do que muita gente pode pensar. Mas vamos tomar aqui, irmãos, a leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 3 a 6. Bem, a palavra nos diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Bem, irmãos, esse é um texto básico para nós começarmos o nosso estudo sobre o anticristo. Mas havia uma inquietação na igreja de Tessalônica, porque muitos estavam esperando que a volta de Jesus se daria naqueles dias, e alguns estavam abandonando os seus afazeres diários, né? Alguém estava pensando, imagina se fosse hoje, então tira as crianças da escola, então não vamos mais pensar no trabalho, Não, Paulo escreve orientando a igreja de Tessalônica que ninguém enganasse eles, que eles tivessem assim, uma mente, um coração propício para aceitar a revelação de Deus, mas não aquilo que vinha da parte do mundo, ou alguém que viesse tentando enganá-los. Mas ele diz que estas coisas não aconteceriam sem que antes venha. Aí ele vai colocar assim, a apostasia. E aí com o artigo definido, porque se trata de uma apostasia, como nunca antes houve, né? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso nos estudos passados, mas veja que ele fala, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Este homem do pecado, ele se refere ao anticristo. Mas ele vai dizer ainda que para que isto se manifeste, tem que ser tirado aquilo que o detém. Ou seja, a manifestação do anticristo está sendo detida, para que ele, a seu próprio tempo, se manifeste. Então, vamos seguir adiante para nós aí começarmos a entender algumas coisas. Bem, já falamos anteriormente sobre o Clube de Roma, fundado em 1968. Eu já falei nos estudos anteriores, mas eu estou trazendo à luz aqui para que a gente possa ter uma compreensão e fazendo uma ligação dos pontos. Essa organização tem como objetivo fundamental estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e o seu presente para planejar o seu futuro. Veja que as pessoas já estavam preocupadas com o futuro da raça humana, então criaram esse Clube de Roma. E uma das conclusões a que chegou o clube há poucos anos é que a humanidade necessita urgentemente de um governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. Bem, eu chamo a atenção
Porque a autoridade máxima da Igreja Católica, que é o Papa, já vem com essa ideia já de muito tempo, né? Então, desde que Francisco assumiu, ele tem falado que ele tem uma preocupação porque a humanidade precisa de um governo único, né? É claro que ele vai centrar aí, digamos, a sua justificativa nas pessoas que têm mais necessidade, nos países que têm problemas, nos países que estão passando fome, como na África. Então, de repente, um governante mundial iria tomar conta das situações para resolver os seus problemas de uma forma geral. E há uma aspiração no mundo por uma pessoa que, na verdade, venha, quem sabe, salvar os países de tantas situações complicadas e difíceis, principalmente agora, quando nós atravessamos, por exemplo, essa pandemia. Aqui mesmo na Inglaterra, eu falei há poucos dias atrás, de que uma autoridade aqui já entendia a necessidade de se levantar um líder a nível mundial para tratar desse problema. Então veja que, para mim, estas coisas elas funcionam como uma estrada que está sendo pavimentada para que este homem, o anticristo, se manifeste. Bem, aqui está mais uma indicação da iminência do surgimento do super-homem de Satanás. Este super-homem de Satanás é a besta que nós vemos em Apocalipse. Ele vai presidir uma confederação de 10 nações como última forma de expressão do poder mundial. Eu já falei também sobre isso, nós já falamos um pouquinho sobre o surgimento agora de um novo Império Romano, né? Nós podemos ver essa profecia no capítulo 2 de Daniel, que também nós já estudamos, e também no capítulo 7. E em Apocalipse ela pode ser vista a partir do capítulo 13. Mas só para a gente agora, como eu disse anteriormente, ligar os pontos. Esse bloco de 10 nações poderá sair de outro bloco, como aquela que já conhecemos como a Comunidade Europeia. Já disse aqui anteriormente que a Inglaterra, onde nós moramos, saiu recentemente da Comunidade Europeia. Mas a Comunidade Europeia está firme, forte, e eu entendo que dentro desse bloco poderá sair, então, formar, nesse caso, um bloco de 10 nações, de onde vai surgir tal personagem que a Bíblia nos mostra, né? Vamos seguir em frente. Então, este novo bloco, ele vai dar aí um ressurgimento ao antigo Império Romano, mas não se trata de uma restauração literal e total do Império Romano existente na época de Jesus. Não, mas vai ser de uma forma de expressão final dele. Pois, conforme a palavra profética de Daniel 2,34, a pedra feriu a estátua nos pés, não nas pernas. Você pode buscar aí nos estudos anteriores, quando nós falamos sobre o estudo de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, quando o rei Nabucodonosor tem uma visão, né, um sonho, e ele viu aí a estátua, e aí dentro daquilo nós elaboramos e nós vimos aí as referências dessa estátua com relação às profecias do tempo, não só daqueles tempos, mas também do tempo do fim. Então, as duas pernas da estátua, ela representava o Império Romano, que foi dividido em dois, o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Mas os 10 dedos dos pés significavam ou aponta para essa situação do novo, desse surgimento desse novo Império Romano, uma espécie de Império Romano, né? São 10 nações e dessas 10 nações, então, surge este homem. Talvez este homem já esteja aí camuflado, aguardando apenas o momento de manifestar-se, o que ele está impedido de fazer enquanto a Igreja do Senhor permanecer aqui. Antes de nós lermos os versículos 7 e 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, eu queria fazer algumas observações, né? Em primeiro lugar, eu acredito sim que este homem já está por aí. Ele está camuflado, como eu disse,
e aguardando o momento de manifestar-se. Por quê? Porque o Senhor é quem detém o controle de todas as coisas. Tudo aquilo que Deus já decretou vai acontecer e não há ninguém que possa mudar isso. É preciso que isso fique bem guardado no coração e na mente de todos. Outra coisa interessante é que o que ele está sendo impedido no momento de manifestar-se, de aparecer como anticristo, né? E no meu entendimento, e olha, faço aqui um parêntese, porque há muitos entendimentos na área da escatologia, né? Muitas pessoas não entendem assim, eu respeito, mas o meu entendimento é de que enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja vai estar aqui como esse impedimento à manifestação deste homem. Vamos seguir à frente que nós vamos vendo aí. Vamos ler então esse texto de 2 Tessalonicenses. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Observe uma coisa aqui. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, porque o mistério da injustiça opera, já opera. Quer dizer, isso já está presente no mundo há muito tempo. Né? Este espírito do anticristo está no mundo há muito tempo. João também vai dizer a mesma coisa, porque há muitos anticristos no nosso meio, ele diz. E nós precisamos então estar atentos, porque quando Paulo continua dizendo, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, observe assim, para que a resistência cesse, para que o homem, esse iníquo que é o anticristo, se revele, então essa resistência será tirada do meio, vai ser tirada do meio. Eu entendo que é a igreja do Senhor, porque veja, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, enquanto a luz está aí no mundo, esse homem está impedido de revelar-se, de se manifestar. A hora que acontecer o arrebatamento, então eu creio sim, que aí o caminho já está aberto e ele vai se revelar rapidamente. Bem, o mistério da iniquidade mencionado é o diabólico princípio da rebelião contra Deus e contra a autoridade constituída, a qual procede de Deus. Então este homem, ele é um iníquo, que iníquo vem de iniquidade, né? Este homem, ele é diabólico. Este homem, ele tem em si mesmo a rebeldia, a rebeldia ou a rebelião contra Deus. Então, eu não estou aqui traçando um perfil dele, é a própria palavra de Deus que traça. Mas observe que essa diabólica ação secreta vem operando desde o princípio do mundo, como eu falei. Porém, neste tempo final, não haverá restrição para a sua total manifestação. É como, por exemplo, se o Espírito de Deus, através da sua igreja, que clama, que ora, que prega a palavra, entenda, vamos pensar numa porta que está entreaberta, ela não está fechada, mas ela está meio aberta. Por essa porta, por essa fresta da porta, então, a ação maligna tem aí o seu curso. Eles podem vir. Mas imagina quando a igreja não estiver mais aqui, esta porta estará escancarada. Então, o que nós vamos ver é uma ação total, esse mistério da iniquidade, isso daí vai prevalecer aqui na terra. Bem, observe, o rapto da igreja ou o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da manifestação pública do anticristo. Depois disso, o pecado não conhecerá limites. Ali eu escrevi depois disso, mas está depois disse, né? Mas depois disso, o pecado não conhecerá mais limites. Então é como eu disse, é uma porta que está
escancarado para uma ação demoníaca completa. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. E veja, Daniel capítulo 11, versículo 36, nos dá aí essa perspectiva. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Como eu disse anteriormente, o decreto que Deus já promulgou a esse respeito não pode ser anulado. Aquilo que está determinado será feito. Ponto final. Mas observe que esse homem do pecado, esse iníquo, o anticristo, ele fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá. Deus vai permitir esta situação. E inclusive Deus permitirá que ele se levante contra o próprio Deus, né? E ele vai falar coisas incríveis e ele será próspero. Mas observe aqui o termo, até que a ira se complete. Então, existe um tempo determinado por Deus e dá como permissão para que esse homem ele apareça no cenário mundial, faça todas estas coisas, mas esse tempo tem um limite. Então, até que a ira se complete. Quando Daniel fala da ira, isso está apontando para o período da última semana de Daniel, que trata-se então da tribulação, como período total dos 7 anos. Né? E depois da grande tribulação, como o período final desses 7 anos, que são os últimos 3 anos e meio, conforme já explicamos em vídeos anteriores. Então, observe que até que a ira de Deus seja derramada completamente. E Daniel explica, porque aquilo que está determinado será feito. Glória a Deus, nós servimos a um Deus poderoso, louvado seja o Senhor. Bem, a besta ou anticristo será um personagem de uma habilidade e capacidade desconhecidas hoje. Será o maior líder de toda a história, acima mesmo de qualquer general ou governante que já existiu. Irmãos, às vezes nós ficamos impressionados com a capacidade de uma pessoa. Eu tenho visto alguns vídeos que eu recebo diariamente aí no WhatsApp, você também deve receber inúmeros vídeos de políticas e tal, e você observa sempre aqui e ali pessoas com uma capacidade tremenda de comunicação, de um pensamento, de organização de pensamentos rápidos assim, porque as pessoas lhe fazem uma pergunta e ele já capta aqui, já capta ali, e a coisa, assim, você fica assim, pasmado e admirado como uma pessoa pode ter um raciocínio tão rápido e discorrer tão bem sobre certos assuntos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o anticristo, ele será um personagem com habilidade e capacidades desconhecidas até hoje. Nunca ninguém se levantou com essas capacidades em termos que a gente poderia fazer uma comparação, um líder de toda a história, mesmo assim um general, um governante, um imperador, não importa. Né? Ninguém nunca se levantou. É claro que nós não podemos comparar ao Senhor Jesus. Né? Jesus não está aí nesse meio para a gente comparar absolutamente. Mas em termos de homens que já existiram como grandes líderes do mundo, ninguém poderá se comparar a esse personagem. Né? E Deus vai permitir que estas coisas aconteçam. Mas observe, sua sabedoria, tenacidade e capacidade serão sobrenaturais quando consideramos seus atos à luz do relato bíblico. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo, tal como poderio bélico, alta tecnologia e poder econômico. Então, dentro desse bloco de 10 nações, quando surgir este homem,
eu creio que o poderio bélico dessas nações, esse poderio será muito grande, né? A capacidade assim, da tecnologia, alta tecnologia, com tudo aquilo que ela já nos proporciona no dia de hoje, e já dentro de pouco tempo a gente está vendo as coisas aí surgirem, novidades aí num horizonte muito próximo, né, como a tecnologia 5G, todas estas coisas, e também talvez essas nações aí se juntando como um poder econômico fantástico, tudo isso aí vai fazer com que este homem se levante com um poder, né? Ele vai ser muito influenciado, ou ele é totalmente influenciado por Satanás, mas ele vai gozar aí de tudo isso que ele vai ter à sua mão para poder exercer domínio e controle. Bem, o anticristo ele será um grande demagogo e influenciará decisivamente as massas com seus discursos inflamados. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Ele exercerá influência extraordinária sobre os povos. Então, imagina, se hoje você fica aí embevecido com algumas pessoas que você considera como uma pessoa muito acima da média, imagina este homem nestes tempos, ele aparecendo com todo o seu poder de convencimento, com toda a sua retórica, e ainda você acrescenta isso com poderes sobrenaturais malignos. Tanto isso é assim porque a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Quer dizer, vão olhar para essa pessoa e vão ficar maravilhados. Enfim, é como se fosse o Messias Redentor da humanidade. Ele será bem recebido ao aparecer com a solução dos problemas e das crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para as quais os governantes não encontram solução. Então, de repente, ele vai, sim, trazer uma solução, ele vai, sim, mostrar aí que os problemas podem ser resolvidos, e aí, mais ainda, as pessoas vão amar esse homem, né? E o que nós podemos ver com relação a esse homem, ainda dentro da palavra de Deus, é que seus nomes são o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, como nós lemos no início, né? Ou ainda o chifre pequeno de Daniel 7:8, ou o príncipe que há de vir de Daniel 9:27. E todos esses, quando você abre a palavra de Deus nessas escrituras e você vê essas referências como homem da iniquidade, homem do pecado, chifre pequeno ou príncipe que há de vir, todas elas se referem ao anticristo. Ele usará sua astúcia e habilidades sobrenaturais para novas conquistas. O engano marcará sua atuação. Muitas nações consentirão em ficar sob o seu comando. Ou seja, as nações vão se render, né? Vão se render no sentido de que realmente este era um homem que nós estávamos esperando, que esse é o homem que vai nos tirar dos problemas em que vivemos, né? Agora, seu período de ascendência será de 7 anos. Ele firmará um concerto com muitos por 7 anos. Daniel 9:27. É claro que quando Daniel fala sobre isso, né, eu entendo que este acordo será feito com o povo judeu, como nós já falamos aqui, né, e será um acordo firmado por 7 anos, por 7 anos. Agora, veja só, por que os homens crerão tão facilmente no anticristo? Em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, nós temos a resposta. Então nós já lemos do 3 ao 6, o 7 e o 8, e agora vamos ver do 9 ao 12, que nos diz assim: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, isto é uma verdade.
atual, porque Satanás, ele pode enganar qualquer pessoa que não acolhe o amor da verdade para serem salvos, né? Isso, veja só, quando isso acontece, há uma rejeição à pessoa de Jesus, então a pessoa ela fica sujeita, porque o seu coração já está endurecido. Então Deus entrega essa pessoa para a operação do erro, ou seja, o engano vai prevalecer e essa pessoa continuará sempre crendo na mentira. Isso é uma realidade hoje presente. Agora imagina que nos tempos em que o anticristo aparecer, todos serão enganados por ele. Eu estou chegando a uma conclusão, mas eu quero chamar a sua atenção para isso que nós acabamos de dizer agora há pouco. Quando o homem recusa a verdade de Deus e resiste a ela, facilmente aceitará a mentira do diabo. Seja ela qual for, mesmo que pareça impossível para nós, que estamos na verdade e na luz de Deus. Nós temos que lembrar disso, irmãos. Há sempre uma luta, né, dentro do cristão, né? Há uma luta entre a carne e o espírito. Quando nós deliberadamente não queremos obedecer a Deus, eu não estou falando disso de forma involuntária, porque às vezes as pessoas acabam desobedecendo a Deus de forma involuntária mesmo, pecando contra o Senhor. Mas eu digo assim, de pessoas que sabem que Deus diz para elas assim, ande por esse caminho, mas ela não teima, não, Senhor, eu vou andar pelo caminho que eu quero, e o meu caminho é esse aqui, vou fazer o que eu desejo. Então, quando uma pessoa pode caminhar assim, dessa forma, isso é um problema muito sério, porque se não existir arrependimento, essa pessoa vai ser envolvida pelo engano, pela mentira do diabo. Então nós temos que tomar cuidado, o nosso coração é residência do Espírito Santo, nós não podemos ferir o Espírito de Deus, nós devemos aceitar a palavra de Deus como ela é na nossa vida. Deus tem prazer naquele que anda com Ele, anda em fé, e a palavra de Deus nós aceitamos pela fé, pelo nosso relacionamento que nós temos com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria terminar agora dizendo para você colocar isso na sua mente, no seu coração. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra e se coloque diante de Deus, porque nós estamos vendo que o tempo se aproxima a passos largos para que o anticristo se manifeste, porque tudo está sendo pavimentado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ao Senhor, todo louvor, toda glória. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus.